No ano 1000, o Oceano Atlântico era um deserto líquido que devorava homens corajosos sem deixar qualquer rastro. Partindo da Groenlândia, Leif Erikson guiou 35 homens rumo ao desconhecido em busca de terras férteis. Seus navios de carvalho não possuíam cabines, deixando a tripulação exposta ao vento brutal e à chuva congelante. Sem bússolas magnéticas, eles confiavam em pedras solares e no instinto para rasgar as ondas escuras do norte. A névoa espessa frequentemente ocultava o sol por dias, transformando a navegação em uma aposta mortal contra o destino. O sal do mar grudava nas feridas abertas, enquanto o frio penetrava nos ossos através de lã úmida. Cada iceberg flutuante era um monstro silencioso, capaz de estraçalhar o casco de madeira em segundos de desatenção. Muitos navios que zarparam para o oeste jamais foram vistos novamente, enterrados no fundo do abismo azul. Quando as tempestades do norte despertam, as ondas tornam-se muralhas de água negra que desafiam a gravidade. O carvalho rangia como um animal ferido, enquanto as juntas de ferro lutavam para manter o casco unido. Homens com braços exaustos cravavam seus remos na espuma fervente, lutando por cada metro de sobrevivência. Muitas vezes, a única certeza era que o erro de um único grau significava a morte por hipotermia. As mãos sangravam onde a corda de cânhamo arrancava a pele, mas ninguém ousava soltar o controle. Durante a noite, o oceano tornava-se um vazio absoluto, onde o céu e a água eram uma só sombra. O extremo frio causava alucinações, fazendo marinheiros ouvirem vozes de familiares chamando no meio das ondas. Ao amanhecer, a realidade retornava com o peso do gelo acumulado e a sede que nunca passava. A água potável tornava-se um lodo escuro, forçando os homens a beber o sangue de aves capturadas. Dentes amoleciam em gengivas inflamadas, enquanto o escorbuto devorava a força vital daqueles que ainda remavam. Aqueles que sucumbiam eram entregues às profundezas, sem rituais, apenas o som seco do corpo atingindo o mar. Orcas e tubarões da Groenlândia seguiam o rastro de desespero, esperando pacientemente pelo próximo erro da tripulação. O vento norte soprava promessas de morte, enquanto a madeira do mastro vergava sob o peso da geada. Olhares vazios cruzavam-se no convés, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som de tosse seca e febril. Neste ponto, a bússola não era mais o sol, mas a pura vontade de não morrer no esquecimento. Até que, entre os véus de neblina, uma sombra terrestre surgiu como uma promessa de salvação ou ruína. Ao tocarem a areia de Vinland, os vikings não encontraram o paraíso, mas uma terra selvagem e inimpenetrável. Pequenas cabanas de turfa foram erguidas às pressas, enquanto o inverno se aproximava com uma velocidade aterrorizante. Sentiam-se observados por olhos invisíveis na floresta, onde cada sombra parecia esconder um inimigo ou um deus. O primeiro encontro com os Skrellings resultou em sangue, marcando o início de uma guerra por recursos escassos. A disciplina nórdica era testada em emboscadas rápidas, onde a floresta parecia lutar a favor dos nativos. Ferimentos que na Europa seriam simples, tornavam-se sentenças de morte por infecções em uma terra sem recursos. O gado morria e o trigo não crescia, forçando os sobreviventes a questionar se os deuses os haviam abandonado. Com os estoques vazios, restava apenas a escolha impossível: morrer na América ou enfrentar o oceano novamente. No século XIV, a pequena Idade do Gelo avançou como um exército silencioso sobre as fazendas da Groenlândia. O gado, base da sobrevivência nórdica, morria congelado nos estábulos antes mesmo que a grama pudesse crescer. Ossos de focas tornaram-se a única fonte de alimento, enquanto o ferro para ferramentas tornava-se uma raridade absoluta. Sem navios para cruzar o mar de gelo, os últimos habitantes da Groenlândia foram esquecidos pelo resto do mundo. Escavações revelam esqueletos com deformidades severas,
frutos da desnutrição crônica e do isolamento genético extremo. Dentro das igrejas de pedra, os últimos fiéis rezavam em latim enquanto o mundo nórdico se apagava. Uma a uma, as colunas de fumaça das fazendas desapareceram, deixando apenas o silêncio da neve eterna. Quando o último navio europeu visitou a ilha décadas depois, encontrou apenas casas vazias e gado morto. Séculos de tempestades e salitre corroeram as últimas marcas de presença nórdica nas costas da América. Pedras rúnicas, antes orgulhosas, jazem quebradas sob camadas de musgo e solo congelado por 500 anos. As sagas que narravam as viagens a Vinland tornaram-se mitos duvidosos nos salões aquecidos da Europa continental. O Atlântico Norte voltou a ser um abismo intransponível, guardando em silêncio os segredos dos seus mortos. Grandes nuvens de tempestade cobriam as estrelas, deixando o navio à mercê da vontade caprichosa dos antigos deuses. O isolamento total criava um silêncio tão profundo que o bater do próprio coração soava como um tambor. A madeira do Drakkar absorvia o frio do oceano, transformando o Condés em uma plataforma de gelo liso. Cada milha navegada em direção a oeste era um passo a mais em direção ao fim do mundo conhecido. As provisões de peixe seco e carne de rena estavam quase no fim, trazendo o espectro da fome extrema. O rugido das orcas que cercavam o barco parecia um riso cruel vindo das profundezas abissais do Atlântico. O suor dos remadores congelava em suas peles de pele, criando uma armadura de gelo que limitava movimentos. Ninguém falava sobre a possibilidade de naufrágio, mas todos olhavam fixamente para a linha escura do horizonte infinito. A técnica de construção sobreposta do navio permitia que o casco flexionasse contra a força das ondas gigantes. A busca por Vinland não era apenas por sobrevivência, mas uma última tentativa de honrar o sangue ancestral. Nevascas repentinas cegavam os vigias no mastro, deixando o destino do grupo nas mãos do puro acaso cego. Os olhos injetados de sangue buscavam qualquer sinal de terra, como pássaros ou mudanças na cor da água. As lendas diziam que monstros marinhos habitavam estas águas, mas o maior inimigo era o próprio frio mortal. A estrutura de carvalho do navio gemia sob o peso constante de toneladas de água salgada e gelada. A morte no mar era um medo supremo de qualquer viking que desejasse entrar nos salões de Valhalla. O mastro central tremia violentamente sob a força de ventos que sopravam diretamente do coração do Ártico profundo. Muitas vezes, o gelo marinho cercava o navio durante a noite, ameaçando esmagar o casco como casca de ovo. O delírio causado pela desidratação fazia marinheiros enxergarem florestas verdes onde havia apenas o vazio azul do oceano. A união do grupo era a única barreira contra a loucura que o isolamento perpétuo tentava lhes impor. Cada dia que o sol não aparecia era um teste para a fé dos homens em seus instrumentos rudes. Rostos queimados pelo sol e pelo sal tornavam-se máscaras de couro rígido que escondiam qualquer tipo de emoção. A travessia para o oeste foi o maior desafio logístico e humano de toda a era dos navegadores nórdicos. Gritos de dor eram abafados pelo som constante do vento, que nunca cessava sua sinfonia fúnebre e gélida. A sobrevivência dependia de decisões rápidas, tomadas sob a pressão de uma morte iminente e sem glória alguma. Mesmo após encontrar terra firme, o isolamento tornava cada pequeno assentamento uma ilha de vida em perigo constante. Os vikings trouxeram consigo seus costumes e deuses, mas a natureza local não mostrava respeito por tradições antigas. A floresta de Vinland oferecia madeira em abundância, mas escondia perigos que os nórdicos não sabiam como enfrentar. Flechas com pontas de pedra surgiam da escuridão dos pinheiros, ceifando vidas de guerreiros que mal podiam reagir.
A tentativa de criar raízes em solo americano foi uma luta desesperada contra um ambiente que os rejeitava. O sonho de uma nova Escandinávia no oeste morreu lentamente sob o peso da realidade geográfica e humana. Muitas famílias voltaram para a Groenlândia levando apenas cicatrizes e histórias de uma terra que não lhes pertencia. As ruínas de pedra em Lanhaus Meadows são os únicos testemunhos silenciosos desse fracasso heróico e sangrento. Com o passar das gerações, o conhecimento das rotas para o oeste foi se perdendo nas brumas do esquecimento. A Groenlândia tornou-se a última fronteira antes do vazio, onde a vida viking resistiu ao limite biológico. Sem o suporte dos navios noruegueses, as colônias isoladas tornaram-se cápsulas do tempo, destinadas a serem abertas pela morte. O ferro tornou-se tão raro que ferramentas eram remendadas até virarem apenas pedaços inúteis de metal e ferrugem. A dieta nórdica mudou drasticamente, focando apenas no que o mar Ártico podia oferecer em termos de gordura animal. As orações nas capelas de pedra tornaram-se súplicas por um navio que nunca surgiria no horizonte cinzento e gélido. Os invernos tornaram-se mais longos a cada década, sufocando as pastagens e as chances de uma vida sustentável. A partida final dos vikings daquelas terras permanece como um dos maiores mistérios da arqueologia e da história. Talvez tenham tentado uma última viagem desesperada para o leste, ou talvez tenham apenas aceitado o fim inevitável. O Oceano Atlântico guardou para si os diários que nunca foram escritos por homens que mal sabiam ler. Restam apenas ossos e pó, onde antes havia o som de risadas, brigas e o metal de espadas famosas. A história da travessia viking é um lembrete da resiliência humana diante de um mundo que não perdoa erros. Navegamos hoje em águas seguras, mas sob nossos cascos repousam as memórias de quem ousou o desconhecido absoluto. O espírito nórdico continua vivo naqueles que buscam a verdade por trás dos mitos e das glórias do passado. Hoje, os Drakkar são apenas sombras sobre o solo congelado, ecos de uma ambição que desafiou o impossível. Aqueles homens e mulheres enfrentaram o fim do mundo para que seus nomes fossem escritos nas estrelas do norte. Se essa história de gelo e sangue te marcou, deixa o like e segue o nosso canal agora mesmo. E compartilha com alguém que precisa saber que essa travessia impossível realmente aconteceu. Até a próxima!